Você sabia que durante o dia a gente tem 16 mil oportunidades de abençoar alguém ou amaldiçoar? 16 mil oportunidades de falarmos bênçãos ou maldições? Como é que se dá isso? Conversa com a pessoa do lado. Como é que essas oportunidades acontecem no dia a dia? Será que a gente vive essas oportunidades? 16 mil oportunidades de lançarmos sementes de bênção na vida das pessoas. 16 mil oportunidades, talvez, de lançarmos flechas. Oportunidades de sermos pontes ou oportunidades de criarmos abismos. Isso é muito sério. A revista Science, em 2007, publicou uma pesquisa de Matthias Mell, o líder dessa equipe de pesquisadores, e ele falava que uma pessoa fala, em média, por dia, 16 mil palavras. 16 mil palavras. Talvez você está pensando assim, eu acho que a minha mulher fala mais. Olha lá. A minha irmã fala bem mais. Mas sabe o que foi a surpresa? Eu fui a fundo na pesquisa lá, fui ler, e aí diz lá que não é verdade essa coisa de que as mulheres falam mais. Ó, você está duvidando, né? Não é verdade. Diz que os homens, que as mulheres falam somente 5% a 7% a mais só que os homens. Então isso não é relevante estatisticamente. É igual. E eu tenho visto isso no meu pequeno grupo. É muito interessante. Homens, depois que eles criam certa liberdade, que o ambiente está propício, homens falam e falam muito. Vide os nossos grupos de guerreiros, né, pastor Silvanir? Se deixar, os caras ficam 2 horas ali, né? Os nossos PGMs pares, é muito interessante isso. Aquele grupo de homens lá no PGM que senta no cantinho dele, as mulheres num outro cantinho. Meu PGM sexta-feira foi interessante. Os homens estão numa fase muito boa do nosso pequeno grupo. Os homens têm essa liberdade e tinha uma pergunta, né, sobre discriminação. Os homens abriram o coração, falaram. O resumo é que as mulheres terminaram antes e nós tivemos que acelerar porque os homens não estavam querendo acabar. Então, é real. Eu estava lá, né, Franchello? Franchello estava lá e viu isso. A gente teve que acelerar. Mas sabe por quê? Porque quando homens encontram esse ambiente seguro, de amigos, de vulnerabilidade, de possibilidades de conversas boas, eles vão e vão longe. Mas deixando essas coisas aí de guerra dos sexos, né? O que acontece com homem ou mulher, a seriedade do assunto da fala é muito importante. A linguagem é algo muito, muito sério. Deus falou muito comigo nesse texto de Tiago capítulo 3. Fé em ação. Tiago capítulo 3. Mas o nosso tema hoje é fé em ação, palavras transformadas. A fé em ação que promove transformação nas nossas palavras. Começa pelas nossas palavras. Tiago 3 vai nos ensinar muito sobre isso. E além do Tiago capítulo 2, que fala das mãos, que fala das obras, e agora nós vamos ver pela palavra de Deus como a nossa boca tem responsabilidade naquilo que ela pronuncia, naquilo que ela expressa, naquilo que ela sentencia, naquilo que ela expõe. A linguagem é um dom divino, um presente que Deus nos deu. Isso é um fruto da nossa imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dele, porque o nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que chama para a conversa e cria pela fala. Gênesis capítulo 1, nós lemos Deus criando a partir da fala, a partir do verbo, a partir da palavra, haja, haja, haja. E Deus cria a partir da fala, a partir da palavra. Você vai para Gênesis 1:26, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, triuno, Ele está numa conferência, Ele está numa assembleia solene, e Gênesis 1:26 diz, façamos. É como se a Trindade, num diálogo solene, chegasse a um veredito. Façamos. Façamos o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os fez. Homem e mulher os fez.
Uma decisão solene a partir de uma conferência, a partir da fala, a partir da conversa. Gênesis capítulo 2, Deus vai então nos dar, dentro do seu mandato criacional, a possibilidade de nomear, de dar nome aos animais. Quem está fazendo a jornada do discípulo conhece sobre os mandatos criacionais. O Barbaracá teve uma aula lá sobre os mandatos criacionais bem no início. Algo que Deus nos dá, e dá nesses mandatos a possibilidade de dar nome. Nome aos animais, nome a tudo que existe. E dar nome nas Escrituras Sagradas não é algo tão simples ou básico, elementar, como simplesmente dizer esse aqui é o João, ou esse aqui é o leão, essa aqui é a tartaruga. Não, dar nome na Bíblia Sagrada é dar identidade, é dar propósito, é dar destino. Isso é muito sério, tanto que nas Escrituras, Deus muda o nome de pessoas. Abrão se torna Abraão. Jacó, Israel. Porque nominar é dar sentido, é dar destino, é dar propósito, é dar identidade. Esse dom divino é um dom muito sério que Deus nos dá. Nominar ou dar nome ou sentenciar algo é mais do que um bem moral. Ele é um ato espiritual, uma virtude que é nossa. O animal ele não raciocina, ele não cria ideias. O animal não é capaz de olhar para si mesmo e nominar os seus sentimentos. Dizer, puxa, eu estou aflito hoje. Puxa, eu estou irado demais hoje. Não, ele não consegue nominar. Puxa, eu estou com medo. Ele reage instintivamente, mas não nomina. Não nomina a si mesmo, não nomina os seus sentimentos e não consegue nominar o outro. Não consegue julgar, ver, mas nós podemos fazer isso. E agora, se você vai para Gênesis 3, Deus é o Deus da conversa. Ele chama para conversar, ele chama pelo nome, mesmo Adão, Eva, depois do pecado, ele vem e chama, onde vocês estão? O profeta diz, pela palavra de Deus diz, Deus chamando, venha e arrazoemos. Deus não tem medo de conversas difíceis. Deus conversa, Deus dialoga. Ele deu essa bênção para mim e para você. E isso é tão sério, que Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus disse que no último dia, nós daremos conta das nossas palavras. Vamos ler bem forte esse texto? Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pensa um pouco no que você leu. É muito sério. É muito sério. É uma responsabilidade muito, muito grande. Mas o Deus da fala, que cria pela palavra, o Deus que no último dia vai olhar as nossas palavras, é o Deus que se torna palavra. O verbo que se faz carne. A palavra que se torna gente como eu e como você. E é a palavra mesmo. O Deus da palavra, a palavra feita gente, Jesus, que vai curar as minhas palavras e as suas palavras. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém. Porque a palavra nos cura. E Jesus é essa palavra viva. A fé em ação. Palavras transformadas pelo poder da palavra. Vamos para a palavra escrita, então? Abra a sua Bíblia, Tiago 3. Se você não abriu, abra. Né? Pegue aí o lápis que tem na frente, tem caneta aí na frente, tem um bloquinho de notas também, ou entra no QR Code, lá pelo nosso aplicativo. Anote, eu sei que Deus vai falar com você, porque Deus falou muito comigo com essa palavra. Eu lembro de conversando com o pastor Troima, eu disse, eu preciso da tua ajuda. Porque Deus está mexendo comigo em Tiago capítulo 3. E eu preciso de um companheiro aqui para me ajudar quando eu atravessar com palavras que eu não deveria ter dito. Então, o Troima está assistindo lá, ele sabe desse compromisso que nós temos. E agora, Troima, é público, tá? Nós temos que nos ajudar. Vamos para Tiago 3, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, escritor dessa epístola, inspirado pelo Espírito Santo, ele humildemente começa a trazer o tema. Ele não vem com uma palavra violenta, incisiva, julgadora, mas ele agora empaticamente se coloca no lugar. E ele admite a sua pecaminosidade, a sua humanidade falha e pecadora. Ele diz: não sejam mestres, pois vocês sabem que nós, ele se inclui, sublinha esse nós, que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago não está aqui proibindo o ensino, mas ele está chamando a responsabilidade do ensino. A seriedade de quando a gente expressa algo, quando a gente faz uma sentença, quando a gente julga que sabe algo e fala sobre aquele assunto e procuramos ensinar. A responsabilidade divina dessa palavra, que é um ato espiritual, mais do que um bem moral. E, queridos, isso cabe muito para o nosso tempo de hoje. Isso é um alerta muito grande para o nosso tempo de hoje. Porque nós vivemos hoje um tempo de super informação. É muita informação. Talvez você está aí até olhando na inteligência artificial e checando alguma coisa do que eu falei. Talvez você está no Google agora. Você que está online, talvez está lá analisando e fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. É super informação. O livro que vai ser indicado para nós, que é o livro do mês, o pastor Silvanir vai falar no final, esse livro diz assim que a época que nós vivemos é uma época de super informação, super opinião, mas uma época de subsabedoria. Subsabedoria. Nós temos opinião para tudo. Todo mundo sabe de tudo um pouco. É história? Eu tenho uma versão que você não conhece. É saúde? Eu conheço algumas teorias que você não sabe. É vacina? Eu sei coisas que você não sabe. É teologia? Eu conheço versículos e aprendi umas frases prontas na internet que eu posso te dizer, mas são todos fora de contexto. Todo mundo sabe de tudo. E nessa velocidade de informação, vivemos uma realidade de vida rasa, de conhecimentos rasos. Vivemos de clichês, de frases prontas. E o pior, nós queremos isso, nós queremos que o nosso pastor nos traga cada dia mais frases prontas para a gente colar e a gente repetir, mas não sabemos com profundidade aquilo que ele está falando, porque não abrimos as Escrituras. Não estudamos a palavra de Deus, não vamos para a escola bíblica para se alimentar da palavra. A gente se tornou uma geração de preguiçosos. Queremos tudo pronto e tudo em 30 segundos. E eu estou me colocando nisso, lendo esse texto, avaliando isso, dizendo: Senhor, tem misericórdia, eu estou entrando nessa onda. Não temos paciência para ler o texto bíblico, para meditar no texto bíblico, para ruminar esse texto bíblico. Estudar com profundidade. Somos muito rápidos em digitar, mas lerdos no pensar. Estamos nos tornando uma geração muito rasa. E ele nos chama dizendo: não quero muitos de vocês serem mestres. E ao ser mestre, é essa busca de dizer: eu sei do que estou falando, porque eu aprendi com influencer tal, porque eu aprendi em 30 segundos, que surge uma geração de mestres de micro-ondas. É tudo instantâneo. Na mesma velocidade, na rapidez que eu construo uma opinião, se eu mexer com ela, ela não tem consistência. Sabe aquela comida rapidinha? Que está quente em volta, mas você vai fuçando no micro-ondas, você fala: ih, tem que deixar mais tempo. E você está com pressa. Aí você não quer deixar 2 minutos, você deixou só 30 segundos e você queria que a comida ficasse boa. É assim que vive o nosso pensamento. Mestres de micro-ondas sempre têm essa opinião pronta. Sempre está pronto a dizer, sempre está pronto a julgar. É rápido demais nesse julgamento. Muita certeza e pouca compaixão. Se julga
mestre de si mesmo, não pensa, cancela muito rápido antes de entender, antes de ouvir, antes de compreender. Não aceita o contraditório, não aceita ser contrariado, porque eu aprendi assim, eu ouvi assim, e é assim não. O que a palavra nos chama, e a gente vai aprofundar isso mais, indo para o capítulo 3 de Tiago, é que nós não devemos ser esses mestres de micro-ondas, mas sim discípulos de Jesus, como fogão a lenha. Porque o discipulado de Jesus, a própria palavra já diz o que é. Discípulo significa aprendiz. Cutuca a pessoa do lado e diga assim: eu sou um aprendiz de Jesus. Você é um aprendiz de Jesus? Vem ser aprendiz comigo. Nós somos chamados a sermos aprendizes. Às vezes a palavra perde o seu sentido original na repetição dela, mas discípulo quer dizer aprendiz. Aqui tem uma multidão de aprendizes. Eu sou aprendiz, todos somos aprendizes. E o espírito de aprendizagem em nós não dá para ser o espírito do micro-ondas. Porque Jesus ensina na jornada, Jesus ensina no caminho. Jesus não trouxe frases prontas, Jesus não trouxe códigos estabelecidos e bem estabelecidos. Você não vê Jesus construindo isso, mas Jesus no caminho, pacientemente, longanimamente, Ele vai ensinando como fogão a lenha, que precisa pôr mais lenha, que precisa aquecer e demora. Essa é a caminhada que nós somos chamados. O problema, queridos, não é ter opinião. O problema não é ter opinião, mas é apontar o dedo sem ouvir. Nós fazemos isso muito rápido. É corrigir as pessoas sem a gente entender. E é julgar sem tentar conhecer. Nas redes, onde tudo é instantâneo, precisamos de diálogos que sejam como fogão a lenha. Demorados, sinceros, mas pessoais. É esse o chamado de Jesus. Você está se tornando o sabe-tudo? Será que eu estou me tornando esse que julga, que sabe tudo? Opiniões prontas, digita super rápido, mas pensa muito devagar, julga tudo e todos. Hoje o Senhor nos chama a digitar menos e a refletir mais. O Senhor nos chama a ouvir mais. O Senhor nos chama a pensar, a orar, a refletir, a dar direito ao contraditório, para daí falar. É isso que a palavra de Deus nos chama. Para daí abrir a nossa boca. O chamado do Senhor é o chamado para palavras que sejam palavras redentoras, palavras que promovem vida, que promova, de fato, transformação. O versículo 2, vai lá para a Bíblia de novo, vai lá para a palavra de Deus. O versículo 2, ele diz: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ele nos chama a atenção porque a fé em ação que produz palavras transformadoras, ela mostra a maturidade pela linguagem. A nossa maturidade é mostrada pela nossa linguagem, pela nossa fala. Nessa postura de aprendiz, agora ele apresenta um ideal. O ideal de maturidade. E aqui, a palavra perfeito, a gente pensa muitas vezes que é impecável. Alguém que não peca. Não, não é isso. A palavra perfeito aqui é teleios, no grego. Ela quer dizer maduro, restaurado. Aquela pessoa que está vivendo e buscando maturidade. É por isso que o domínio da língua não é um luxo espiritual, é um sinal. Quando dominamos a nossa linguagem, quando dominamos as nossas palavras, nós damos um sinal de um coração que é restaurado. Um coração que está num processo de restauração. Como são as nossas palavras? Ela mostra isso? Ou não? A vontade de Deus é que nossas palavras tragam cura, tragam maturidade. Leve eu ser mais maduro, leve você ser mais maduro. Para nós e para as pessoas que ouvem. Para nós
e para as pessoas que convivemos. Levar a um ponto de maturidade do coração que se revela na beleza das nossas falas, das nossas conversas. Vamos mais fundo? Vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus? Tiago vai aprofundar isso, e agora ele vai trazer ilustrações. Versículo 3. Versículo 3, ele começa com a primeira ilustração. Ele diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Ele fala agora sobre as nossas palavras, palavras que podem se tornar coices. Palavras que, se não forem bem direcionadas, se não forem controladas, elas se tornam como um animal forte, um animal bonito, mas descontrolado. Você já viu um cavalo descontrolado? Ele sai dando coice em tudo e todos. Diz que um cavalo forte, um coice das suas patas traseiras, pode chegar até 1 tonelada de quilograma-força. É muito forte, mata uma pessoa. É capaz de matar, de quebrar ossos, de matar uma pessoa. Se a nossa fala não é controlada pelo Espírito de Deus, se a nossa fala vive do impulso, da impulsividade interior, de não sabermos o que está dentro de nós, nós vamos explodir com esses coices. Coices que podem matar, que podem destruir, que podem quebrar. Nós precisamos aprender a domar aquilo que está dentro de nós. E isso começa por uma oração que Davi faz, os Salmos diz, sonda, Senhor, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos olhar para dentro de nós com maturidade, para observar o que está acontecendo dentro de nós, nomear os nossos sentimentos, e ser claro conosco mesmo, dizendo: eu estou com raiva agora, eu estou irado, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso colocar um freio porque hoje eu estou irado. Eu estou cansado, cheguei em casa cansado, o dia foi terrível. E ao nomear, dizer, pedir com clareza e dizer: família, papai está muito cansado hoje. Nós precisamos fazer isso é maturidade. E a maturidade do outro também, em observar e dizer: ele está muito cansado, vamos devagar. Não vamos ficar julgando, não vou ficar cobrando. Está cansado. O que está acontecendo com você? Precisamos fazer mais perguntas. Você está bem hoje? O que aconteceu com você essa semana? Como é que foi seu dia? Você não quer falar? Tá bom, tenha seu tempo. Mas depois nós vamos conversar sobre isso. Queridos, essa maturidade de observar o outro sem julgar, essa maturidade de nomear os nossos sentimentos é um poder que Deus nos deu essa capacidade, precisamos buscar isso, reconhecer as nossas necessidades e de fazer pedidos claros. Eu não estou bem. Como nós precisamos aprender a falar isso? Eu não estou bem hoje. E está me vindo na mente uma conversa que eu tive recentemente com alguns discípulos, e um deles falou isso para a esposa. Conversamos essa semana. Talvez ele está aqui, ele vai se identificar. E ele disse para a esposa dele: eu não estou bem. Alguma coisa está acontecendo comigo essa semana. Querido, que lindo isso. Porque a esposa pôde orar por ele. E ele nomeou o seu sentimento. Colocou. E o Espírito Santo mostrou o que ele estava fazendo ali. Precisamos dessa maturidade, porque senão as nossas palavras ficam desgovernadas, e desgovernadas elas vão destruir. Eu lembro de uma mulher que acompanhei, e ela tinha uma situação muito difícil em casa, de muitas guerras, e muito disso ela já tinha reconhecido, era por palavras que ela dizia muito duras. Sempre que o marido trazia alguma coisa, para qualquer coisa que pedia, aquilo soava como cobrança, e ela vinha com uma força muito grande na resposta. E ela queria ser curada.
E ela queria, de fato, nomear o que estava acontecendo no coração dela, conversando, indiquei o Celebrando a Restauração. Ela foi para um pequeno grupo, eu falei, olha, você vai caminhar com algumas irmãs, caminhada de oração, abra isso com irmãs de confiança, e foi para o Celebrando a Restauração, um ministério da nossa igreja que trabalha essas camadas mais profundas da nossa alma. Todos nós precisamos passar pelo Celebrando a Restauração. Foi uma bênção na minha vida. E aí ela retorna para mim e diz, pastor, lembra que o senhor falou para mim que aquela minha explosão era somente a ponta do iceberg? Eu falei, é isso mesmo. Ela falou, então, Deus mostrou a causa. E uma das coisas era um perdão que eu não tinha dado ao meu pai, que eu tinha esquecido. Estava escondido lá num porão da minha alma. E Deus trabalhou isso em mim, eu pude perdoar meu pai. E está mudando a minha fala. Está mudando o meu comportamento. Glória a Deus, ela buscou nomear, ela buscou aprofundar isso para curar a fonte. Como nós precisamos disso, queridos? Como nós precisamos olhar para os nossos filhos, adolescentes, que estão num processo, numa explosão de hormônios, não sabe o que está acontecendo e a gente precisa ter paciência, parar, pensar. E como os filhos precisam olhar para si mesmos, como adolescentes, como jovens, e dizer, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim hoje? Por que eu fui tão grosso com a minha mãe? Por que eu fui tão violento com meu pai? Por que eu estou virando um potro? Mas todo mundo aqui já foi potro. Quem não lembra da sua adolescência? Jovens, olhe para si mesmo. Jovem, naquele dia que não está legal, chegue diante de Deus e diga, Senhor, sonda o meu coração e vê o que há em mim. Será que é só uma questão hormonal, química? Mas tem algo mais aqui? E o Espírito Santo vai falar. Pai, quando você reagir daquela maneira impulsiva, e você perceber, vá para o quarto secreto e diga, Espírito Santo, o que está acontecendo comigo? E Deus vai curar as fontes. Palavras desgovernadas, elas são como navios que afundam. Navios desgovernados, olha o versículo 4, leia o versículo 4, olha lá. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ele traz a figura do navio, e como tem famílias que estão como navios sendo afundados. Eu lembrei de uma história de um navio que afundou no Rio Amazonas no início da década de 80, e eu ouvia meu pai contando essa história, e é uma história interessante. Sobral Santos 2, ele estava indo de Santarém para Manaus, com uma sobrecarga, e no Rio Amazonas, perto da cidade de Óbidos, ele afunda. Muitas pessoas morreram. Muitas morreram porque também não conseguiram sair da água, porque um cardume, que chama de peixes, estava em volta, e impedia elas de saírem. Foi terrível. Muitas famílias estão como um navio, afundando por causa de palavras pesadas. Palavras que são peso, que são sentenças. Você não tem jeito. Você não presta. Quando você nasceu, foi o pior momento da nossa vida. A gente não tinha nada. Seu pai não vai ter jeito. A sua mãe é assim mesmo. Seu tio é daquele jeito mesmo. Seu avô é daquele jeito mesmo. Palavras pesadas que vão calando no nosso coração e no coração dos outros. Cheia de negativismo, cheia de ironia. Pequenas piadas que a gente vai fazendo com o tio, sobre o neto, sobre o vô, sobre o sobrinho, sobre a prima, sobre o primo, sobre o chefe. Pequenas palavras que vão destruindo, vão pesando e vão afundando. E o pior, vão programando o nosso coração para afundar. E existem pessoas que nunca conseguem ter uma direção, porque foi tão bombardeada por palavras assim, que não consegue encontrar o seu destino, o seu sentido, o seu propósito. Palavras são sérias demais. Como é que estão as suas palavras? São palavras de peso? São coices? Como é que são as suas palavras nas conversas de domingo, nas conversas de família? O que essas palavras estão comunicando para você mesmo e para os outros? Eu lembro de um homem muito bem sucedido, e ele
liderava muitas pessoas, sucedido em todas as áreas da vida dele, mas sempre era acusado de ser abusivo, de ter uma mão muito pesada. E ele se deixou ser discipulado por um grupo de irmãos, e nessa caminhada discipular Deus foi trabalhando na vida dele. Um dia, numa conversa nesse grupo, ele conta uma história. Ele conta como que na família dele era comum eles lembrarem dos seus antepassados e conversarem sobre os seus antepassados, e num caso desses, um desses antepassados era senhor de escravos. E nessa conversa, alguém tem um discernimento do Espírito Santo dizendo, ele falou isso com satisfação. E aquele pecado que era trazido de pai para filho, no sentido de dizer, não tem nenhum problema nisso, nós somos contra a escravidão, mas o fulano, olha como ele era. O orgulho de ter na sua família alguém assim, sem ser renunciado, sem ser tratado como pecado de fato, era uma brecha no coração desse homem para ser um homem abusivo. Uma pessoa muito bem sucedida em tantas áreas, mas de uma mão pesada, abusadora. É quando Deus começa um processo nele de confissão e renúncia, que ele começa a ser liberto. Queridos, nós temos que nas nossas conversas entender que pecado é pecado. Nós não podemos aceitar aquela conversa de domingo que diz, olha, o avô sempre trai mesmo, ele é desse jeito. Não, não podemos tratar isso como normal, isso é pecado. Ah, a minha tia, ela sempre fica com um e fica com o outro. Nossa, não, isso é pecado. Nós não temos que julgar apontando o dedo, mas falar com misericórdia e dizer, vamos orar porque isso é pecado. Porque senão tudo se torna normal e palavras vão tomando conta da cultura familiar, vão tomando conta do nosso jeito de ser, e a gente acha a vida normal e Satanás está do lado, olhando e dizendo, muito bem, é essa semente que eu quero colocar no seu coração. É muito sério. Famílias vão se afundar, coisas vão acontecer, vidas vão ser destruídas. Nós precisamos transformar os nossos coices em confissões. Confissões sinceras. Nós precisamos transformar a nossa agressividade em vulnerabilidade, dizendo, olha, eu preciso de ajuda. Eu vou buscar ajuda no meu pequeno grupo, eu vou buscar ajuda no CR, eu vou buscar ajuda com outros irmãos em Cristo. Nós precisamos desse coração humilde de Tiago e de dizer, todos nós podemos cair. E aí sim buscar cura para cada um de nós. E aí transformar as nossas palavras em palavras de vida. Você consegue sim. Vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos tentar mais uma vez. Vamos avançar. Por que você está aflita? Por que você está aflito? Vamos orar para que Deus mostre por que você está assim. E o Espírito Santo vai agir. Tiago vai mais fundo. Olha o versículo 5 ao 8. Olha para a sua Bíblia e sublinha lá algumas coisas. Ele diz assim no versículo 5, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma, olha que sério isso, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar, tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Queridos, a seriedade das nossas palavras. Líderes incendiaram nações e levaram para guerras. Ditadores, populistas, com discursos, levaram nações inteiras para uma guerra e afundaram suas nações em desgraça. Às vezes, uma palavra, entre aspas, ingênua, numa reunião, querendo ajudar, a gente incendeia uma equipe e queima afetos, destrói compaixão e gera só o fogo da competição. Lá na empresa, lá na tua equipe da empresa.
Aquele funcionário que vem com uma frasezinha, ou aquele chefe que vem com uma frasezinha que parece boa, mas não é. Dentro do coração dele tem uma chama, tem uma seta, que vai destruir empresas, que vai destruir famílias. Naquela conversa de domingo, quando a gente conta uma história, quando a gente faz uma colocação, que vai destruir igrejas. Eu lembro de assembleias de igrejas, que vinha alguém com uma pergunta que parecia ingênua, mas botava fogo numa assembleia, e a igreja se destruía. Pastores entregavam o ministério porque não aguentavam as chamas daquele fogo, fogo do mal, fogo do inferno que foi colocado ali. Como é sério isso? Precisamos analisar, pensar e perguntar ao Espírito Santo, por que eu fiz essa pergunta? Por que eu lancei essa pergunta nessa reunião e provocou essa discussão toda? E o Espírito Santo vai mostrar lá dentro, talvez, a fonte daquilo. E o Espírito Santo vai te curar. A gente poder entender a seriedade disso. A crítica de tudo, critica todo o sermão, critica todas as pessoas. Nunca tem alguém que você admira, que você diz, olha, eu admiro, eu quero ser igual, eu quero aprender. Sempre crítica, insinuações. E muitas delas vêm como gotas. O texto fala de veneno. Uma pequena gotinha como um veneno que vem e toma conta, que cria desconfiança, que corrói os vínculos. Provérbios 18:8, se você quiser abrir a sua Bíblia, Provérbios 18:8 diz, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Uma gota, um veneno. Como isso é comum na internet, nas redes sociais. Aquela informação que a gente passa para o amigo sem ter analisado se é verdadeira ou não. E a gente compartilha fake news o tempo todo. E a gente gosta, uau, ele fez o vídeo do que eu pensava. O que você pensava, o que eu pensava era pecado. E agora você está proliferando pecado, mentira na vida de outros, causando divisão nas famílias. Quantos grupos de WhatsApp têm sido divididos? Por causa de fake news. Por causa de ídolos. Famílias sendo destruídas por causa desses julgamentos, gotas que são venenosas. Ressentimentos, zombaria, vulgaridades que vão tomando conta. Palavras tóxicas destroem os corações, destroem vidas, destrói a nós mesmos e destrói os outros. A nossa língua, aquilo que digitamos, aquilo que falamos, tem uma fonte dentro do nosso coração. E isso é tão sério, que quando nós falamos, dominados pelo ego, pelo orgulho, pela competição, o texto fala que Satanás traz o fogo do inferno sobre nossas vidas e sobre a vida de outros. É uma fagulha numa floresta seca. É um veneno que adoece o corpo. E aí o versículo 7, o versículo 8, ele diz assim, por isso ninguém domina essa língua. Porque ela vem carregada de uma fonte de mal, uma fonte maldosa. Então qual é a solução? A solução não é fechar a boca, mas a solução então é mudar a fonte. Mudar a nossa fonte. É como eu olho o outro, é como eu olho a vida. Quem estava na mensagem do pastor Troyman domingo passado, deve lembrar do versículo 13 do capítulo 2. O pastor Troyman fecha a mensagem, ele diz ali o versículo 13, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E o versículo 12 e 13 do capítulo 2 fala sobre esse óculos de julgamento que a gente olha todo mundo. E o que a palavra de Deus nos chama para que a gente não crie divisões é olhe com os óculos da misericórdia. O juízo é de Deus. E é esse óculos que nós temos que pôr. O pastor Troyman citou, por exemplo, o exemplo da Alemanha nazista, né? Como ela foi destruída? O pastor Troyman tem direito de fala nisso, né? Porque ele é descendente de judeu. Mas ele citou algo interessante. Ele começa citando os testemunhas de Jeová na Alemanha. Começou a desaparecer a testemunha de Jeová e ninguém falava nada. Talvez alguns diziam, mas é testemunha de Jeová, distorcer a Bíblia, não acredito na Trindade. Aí as testemunhas de Jeová começaram a se sumir. De repente começa a desaparecer ciganos.
E o pastor Igor Shimura está aqui, é missionário entre os ciganos. Aí ciganos desapareciam e ninguém falava nada. E aí as piadinhas sobre ciganos, as piadinhas sobre esse povo, e essas piadinhas vai coisificando o outro. Toda vez que nós fazemos algo que denigre, que tira a imagem de Deus do outro, nós estamos coisificando as pessoas. E coisas podem ser queimadas, coisas podem ser destruídas. Aí de repente começou a sumir judeu. E as piadinhas de judeu, não, judeu é banqueiro, judeu é rico opressor, judeu é isso, judeu é aquilo. 6 milhões de judeus desapareceram. Começou a sumir homossexuais e as piadinhas sobre homossexuais. Queridos, as nossas palavras geram vida ou as nossas palavras geram morte? Pequenas piadas do trejeito do outro, da postura do outro, faz a gente coisificar o outro. E coisificando pessoas, nós não vamos ligar se foram 10 mil por uma câmara de gás ou 6 milhões. Nós vamos achar normal. Mas Deus nos chamou para gerar vida. Palavras de vida e vida eterna. Então, aquilo que é coisa, eu não posso, aquilo que está sendo coisificado pela sociedade, eu não posso me acostumar. Eu não posso me acostumar com os mendigos que estão, eu não posso me acostumar com pessoas que fazem piadas com os mendigos de Curitiba. E eu tenho que pensar neles como gente e falar deles como gente. Transformar aquilo que a sociedade está transformando em coisa, em gente. Quais são as piadas que a gente faz? Quais são as brincadeiras que nós fazemos? Estamos nos acostumando. O diabo quer tornar a mim e a você em coisa, para que nós sejamos destruídos. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus quer transformar aquilo que é coisa. Eu não concordo com todo o misticismo cigano, viu, pastor Igor Shimura? Mas eu amo os ciganos. E eu quero que eles sejam salvos por Jesus. Eu não concordo com a questão dos testemunhos de Jeová, de fazer a sua versão da Bíblia, mas eu amo os testemunhos de Jeová e eu quero que eles tenham um encontro com Jesus. Eu não concordo com as práticas homossexuais, mas eu quero que um homossexual deixe a sua prática homossexual e tenha um encontro com Jesus. É isso que nós queremos, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E agora ele vai falar da fonte. Ele termina falando da fonte. Versículo 11 e 12, ele diz: acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O Senhor nos chama a olhar para a fonte dos nossos corações, para dentro de nós, para as raízes aonde eu estou fundamentado. Porque, como a palavra de Deus diz, guarda o teu coração, pois aí é que provém a vida, o caminho. Não é sobre vocabulário o assunto de Tiago 3. Não é sobre língua especificamente, biologicamente falando. É sobre novo nascimento. É sobre mudança na fonte das nossas vidas. E aí a palavra entra de novo. O Deus da palavra se torna gente para que por meio da palavra de Jesus eu tenha vida e você tenha vida e as nossas palavras sejam restauradas e tenham vida. Como é que está o seu coração?